Olá, caros, como vão vocês? Tudo bem? Bom, a gente vai dar continuidade àquele exercício que a gente vem trabalhando na semana passada. Aliás, tem 2 semanas que a gente está trabalhando nesse exercício. Como ele é muito complexo, tem muitas telas, então eu resolvi dividir esse tutorial em várias pequenas aulas, né, de 30 a 40 minutos, para que vocês possam aprender as principais ferramentas aí do zero. Bom, hoje a gente vai desenvolver uma parte que é uma parte onde o usuário pode clicar, né, no menu e ele vai acessar um gráfico. Que é um gráfico que tem uma animação, que ela é interativa, e eu posso colocar ali quantas calorias eu quero perder, né, nos meus exercícios. E a última parte vai ser a parte de escolha, né, um menu interativo onde o usuário pode escolher qual tipo de exercício e tem um descritivo daqueles exercícios, do exercício que ele vai fazer. Então eu vou já colocar aqui na tela para a gente poder trabalhar, só para vocês entenderem. Então, como é que a gente está no momento? A gente desenvolveu essas 4 telas, né? A tela inicial, tela de cadastro, a tela para receber uma senha, caso não, a lembrete de senha, caso eu tenha esquecido. E agora a gente vai desenvolver uma parte mais interna, tá? E posteriormente a gente vai desenvolver o quê? Vai desenvolver a tela de menus. Então vamos dar continuidade a esse exercício. E lembrando, o Adobe XD ele só faz prototipagem e a função dele é criar um exercício, né, uma simulação do que vem a ser o aplicativo real. Ou seja, quando a gente estiver trabalhando, a gente pode desenvolver esse modelo para o nosso usuário interagir com ele em tempo real e descobrir como ele funciona. Bom, eu vou desenvolver aqui uma parte a mais, então eu vou pegar posso e escolher qualquer uma dessas telas. Eu vou escolher essa aqui, a tela de login, que ela já tem elementos visuais suficientes para a gente poder trabalhar. Vou duplicá-la aqui no alto, tá? Vou colocar aqui no alto, porque a forma de a gente acessar essa nova tela vai ser por meio desse pequeno logo que nós tínhamos feito aqui com poucas linhas, né? Então, isso aqui eu não vou precisar mais, então eu vou deletar. Não vai ser mais necessário ter ele aqui, nem isso. Um desses elementos visuais aqui vai ser necessário ter mais. Eu vou deletar esses aqui de baixo também. Só vou deixar o botão aqui para a gente poder trabalhar, tá? Muito bem, então zoom out. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai construir um gráfico aqui no meio, tá? Então isso daí significa o seguinte, que além de ter este gráfico, a gente vai precisar da foto de perfil. Afinal de contas eu estou acessando lá o perfil do usuário. Eu vou duplicar essa foto aqui, deixar lá em cima, porque isso é uma informação que está dentro do aplicativo. Inclusive, eu posso diminuir também o tamanho do texto, só para poder indicar que estou numa área reservada. Vou colocar ele aqui dentro. Bom, esse espaço que a gente tem aqui embaixo, a gente vai desenvolver toda esta animação agora. Vai ser animação interativa e a gente vai interagir por meio de um menuzinho que eu vou colocar aí no rodapé, tá? Bom, aqui requer um pouco de atenção, porque para construir ele é feito em várias etapas. Eu já ensinei uma ferramenta que é de recorte, né, de elementos visuais, de gráfico, de shapes, e a gente vai utilizar ela por mais de uma vez aqui para a gente construir esse gráfico, tá? Como é que ele vai funcionar? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no centro, eu vou pegar a ferramenta de desenho elipse e vou desenhar uma elipse, ocupando boa parte do espaço aqui, tá? Então vamos criar um equilíbrio, uma espécie de uma pirâmide visual, tá? Eu tenho aqui a ponta com elementos menores, no meio com um elemento um pouquinho maior, esse gráfico vai aqui no centro com um elemento ainda maior e o botão lá embaixo dando sustentação a essa estrutura toda, né, visual, tá? Então eu fiz aqui uma elipse que ela tem 246 por 246 pixels, tá? A ideia é que eu faça aqui um recorte, então eu vou duplicar essa elipse, então eu seleciono ela, Ctrl D, eu dupliquei ela, né, já está duplicada aqui, Ctrl D, e eu vou diminuir ela em relação ao centro. Para eu diminuir o elemento visual em relação ao centro, basta eu escolher aqui nesses pontos, né, essas bolinhas, eu clicar nela e apertando o Shift eu consigo diminuir na proporção, mas percebam, ele vai apontar para o lado oposto ao que eu estou selecionando. Então se eu quiser aumentar, diminuir para a direita, ele vai sempre para a direita, lado oposto que eu estou selecionando o ponto de diminuição. Porém, existe uma forma da gente diminuir em relação ao centro. Para isso eu tenho que apertar as teclas Shift e Alt
e clicar no objeto e aí reduzo em relação ao centro. Está aqui o tamanho que eu preciso. Vou deixar com 140 por 140, né? Então raio aqui, né, de um diâmetro total de 140 pixels. Então eu sei que está ali dentro. Vou selecionar os dois de novo e eu vou tirar a borda, porque eu não preciso dessa borda colorida aqui. Mas ele continua lá, ó, tá? O que eu vou fazer com essa parte central aqui? Eu vou usar para recortar essa de dentro. Mas aí entra a pergunta. Se você vai recortar, não seria interessante só colocar numa outra cor e deixar ele visualmente aparecendo? A ideia não é essa. A ideia é que eu possa ver o fundo da imagem aqui, ela ser transparente. Então eu vou fazer o seguinte, já que está com uma outra cor, então fica mais fácil da gente perceber aqui esse elemento. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a elipse central, vou apertar o Shift e selecionar a externa e vou subtrair ambas. Pronto, já fiz aqui o donut, ou a rosquinha que eu precisava para poder ser a base do nosso gráfico. Esse gráfico ele vai ser o suporte. Essa parte de baixo vai ser o suporte. Significa que eu vou precisar recortar um pouquinho mais, eu vou precisar criar um novo elemento gráfico para utilizar ele como base de funcionamento. Na prática é o seguinte, eu vou fazer um gráfico aqui onde os elementos vão correr ao entorno desse desenho. Então eu vou usar isso aqui como referência para a gente poder criar. Então para usar ele como referência eu vou duplicar novamente, Ctrl D, ele está aqui, ó. Opa. Seleciono ele, Ctrl D, ele está duplicado, agora eu tenho uma cópia salva, vou deixar essa cópia salva aqui e vou trabalhar com essa agora, tá? Aliás, eu vou até fazer o seguinte, vou criar mais uma outra cópia para a gente poder ter como base, e depois deixar ela salva. Ctrl D novamente, vou deixar outra cópia salva aqui lá de fora. Então eu tenho 3 donuts, 3 rosquinhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar o objeto que eu preciso que vai servir como gráfico. Então para isso eu vou utilizar a ferramenta caneta. E a ferramenta caneta ela funciona para a gente poder criar elementos gráficos de formas irregulares. Eu estou fazendo aqui, estou fazendo bem aleatório, só para vocês perceberem. Se eu quiser colocar uma cor agora, tá lá, um elemento gráfico de forma irregular. Então, se você tem habilidade, você consegue fazer qualquer tipo de desenho aqui no Adobe XD. Tá? O que eu vou fazer com ele? Né? O que eu preciso fazer com ele? Eu vou agora usá-lo, vou criar um elemento aqui para recortar 3/4 desse donut, né? Dessa rosquinha, desse círculo aqui. Tá? Então, vou pegar a ferramenta de desenho Pen Tool ou canetinha e vou colocar bem no centro do desenho. Como é que eu sei que está no centro? Porque essas linhas azuis me indicam que ele está exatamente no centro do desenho. Cliquei o primeiro ponto, ele fica preso lá. Ó. Então, a linha fica sempre no ponto inicial. E agora eu só tenho que desenhar uma linha reta. Como eu sei que ele já está no centro, eu subindo para o alto, ele vai me mostrar a linha azul indicando que ele está centralizado. Então cliquei aqui, então agora é só clicar aleatoriamente de forma a circundar o desenho. Então quando eu cheguei aqui nesse ponto, 90 graus, ele vai indicar de novo com a linha azul que eu estou em ângulo de 90 graus. Dou um clique novamente, ainda não finalizei o processo. E o último clique é de volta no primeiro ponto. Então o que vai acontecer? Ele vai fechar o ponto e ele vai criar um elemento visual. Está aqui, ó. Se eu preencher ele com uma cor qualquer, ele está lá, um elemento visual criado. Muito bem, o próximo passo é o seguinte, é usar esse elemento visual que eu acabei de criar para recortar o de baixo. E aí a gente vai usar de novo o Subtract. Seleciono ele, aperto o Shift, seleciono lá o círculo que eu havia criado, a rosquinha que eu havia criado, e vou aqui, clicar na opção Subtract, ou Ctrl mais Alt mais S. Então Ctrl Alt S, ele cortou. Ele serviu para construir um novo elemento visual. Professor, mas eu poderia fazer isso manualmente? Poderia. Leva mais tempo, é mais trabalhoso, porque você vai ter que mexer nos ângulos o tempo todo. Se você tem habilidade, você pode fazer dessa forma. Então, esse aqui vai ser parte do nosso gráfico, tá? Muito bem, só que eu não quero que ele seja dessa forma, eu quero que a ponta dele sejam arredondadas. Então eu não vou pensar duas vezes. Eu vou pegar aqui, ó, aquele elemento que eu tinha duplicado, eu vou colocar aqui como guia, para a gente poder trabalhar, tá? Como guia. Eu vou colocar uma cor qualquer nele só para a gente poder visualizar. Tá vendo que ele está na frente do segmento. Então, na aba de camadas, eu vou trazer o segmento para frente. Pronto.
só de mudar aqui a posição na aba de camadas, eu já consigo trocar os objetos de posição. De novo, se eu pegar o Subtract Center, eu vou colocar aqui, ó, círculo vermelho, só para a gente poder identificar. E item gráfico, né? Vou chamar ele de item gráfico. Se eu mudar a ordem entre os dois, o que vai acontecer? Eles vão mudar de posição. Ó. Deixa eu só fechar aqui. Se eu mudar entre eles, eles mudam de posição, tá? Então eu só estou alternando a ordem dos objetos. Então eu vou aproveitar que ele já está aqui selecionado, vou dar um zoom e vou pegar de novo aqui a ferramenta de desenho elipse. Para quê? Eu vou fazer a ponta arredondada aqui no extremo desse segmento. Vou deixar lá, largura correta, tá? Vou tirar aqui a linha e agora a gente vai fazer um alinhamento visual para poder encaixar ali, ó. Ó, ali em cima já deu, aqui embaixo falta só acertar a altura, um pouquinho mais para dentro para ficar bem bonitinho, ó. Agora ficou. O que eu vou fazer agora? Né, eu vou usar, agora eu vou trocar as cores para a gente poder entender melhor como isso vai funcionar. Isso aqui ele vai ser branco mesmo, inclusive eu já tenho na minha aba de cores aqui, já está pré-selecionado, isso aqui vai ser branco mesmo. E esse elemento visual, eu vou escolher uma outra cor para ele, eu vou escolher vermelho. E aí vocês estão vendo que tem o círculo vermelho aqui em cima, né? Eu sobrepus o segmento. Então eu quero adicionar, eu quero fazer com que esse círculo branco faça parte desse objeto. Então eu vou selecionar o círculo branco, apertar o Shift e selecionar o vermelho e na primeira opção aqui, ó, Add. Pronto, adicionei os dois e agora os dois fazem parte do mesmo objeto. Tá? O que eu tenho que fazer aqui na outra ponta? A mesma coisa. Faço lá um círculo e coloco na mesma altura, mesma largura. Ajusto lá as alturas. Ah, poderia ter feito na hora que eu fiz o primeiro, poderia ter duplicado? Poderia. Mas eu gosto de reforçar esse tipo de aprendizado para ficar memorizado na memória, na cabeça de vocês. Tá? Aqui já acertou o ângulo, sobrou um pouquinho ali, pronto. Zoom out, seleciono os dois de novo, add, pronto, já está prontinho ali, ó, tá? Bom, qual é a lógica aqui qual vai ser a lógica de funcionamento? Então, aqui embaixo a gente vai colocar uma barra, que eu vou clicar nessa barra e vou alterar os valores, ok? Então, à medida que eu puxar a barra na direção da direita, esse gráfico ele vai rodar aqui no entorno. Bom, se eu tentar rodar ele agora aqui, ó, tá vendo que ele está rodando no próprio eixo? Ele não vai fazer o movimento que eu preciso dele, tá? Se eu tentar mesmo colocar os valores aqui 90 graus, ele vai rodar no próprio eixo. O eixo está localizado ao centro, aqui bem no centro do desenho. Então eu preciso readequar o eixo desse desenho em relação ao círculo, que vai servir como base para o meu gráfico. Por isso que eu já havia salvo esse desenho aqui, para a gente poder usar ele como guia. Então, como é que isso vai funcionar? Bom, coloquei sobre eles, eu vou voltar lá na aba de camadas. Vocês vão ver aqui, ó, vou colocar aqui círculo transparente, para vocês poderem visualizar melhor, entender qual vai ser o processo. Então ele vai servir como base aqui. Eu vou mudar as coisas de posição, ele chamou de union, né? Vou chamar de gráfico, tá? Então ele mudou de posição, a gente só vai acertar aqui a posição para que ele possa ficar o mais alinhado possível. Eu dei uma rotacionada lá. Agora ficou melhor, mas não está 100%. Então, aqui já deu. Estou tentando alinhar da melhor forma possível, tem que aumentar um pouquinho o tamanho, acho que ficou desproporcional. Bom, enfim. Opa. Tá, aqui ajustei. E qual é a ideia? Eu vou juntar esses dois aqui, então esse daqui vai servir como um trilho, uma guia. Só que ele não pode ficar visível, né? Então, tá vendo? Eles são dois brancos, tá? Então, ele vai servir como uma guia, porque o centro desse desenho está aqui e o centro desse desenho ele está bem aqui no centro, então eu consigo rodar ele. O que eu preciso fazer agora? Eu vou tirar o preenchimento dele, então ele vai ficar transparente, tá? Eu vou selecionar, ele já está selecionado, vou apertar o Shift, selecionar o vermelho, né, esse gráfico vermelho, e vou apertar a opção Ctrl G,
Pronto, os dois estão agrupados e agora eles podem fazer ó, o desenho, o movimento que eu gostaria que fizesse. Ainda não ficou perfeito, porque deve ter saído de lugar, mas ele já faz o movimento que eu gostaria, que é rodando em volta do círculo branco. Tá? Acho que ficou um pouquinho menor aqui, vou ter que fazer um pequeno ajuste para que eu possa... Ah, agora sim, agora foi um pequeno ajuste para ele ficar exatamente no tamanho do base branco, que a coisa não saia do lugar. De vocês eu tenho certeza que vai sair perfeito em relação ao meu, tá? Muito bem. Bom, eu fiz o primeiro aqui, ó, tá? E o que eu preciso fazer agora? Eu só preciso duplicar esse objeto. Então eu vou duplicar ele, rotacionar um pouco e aplicar uma nova cor. Então eu já tenho lá, eu vou pegar, aproveitar, adicionar aqui o vermelho, vou trocar a cor, optar por um verde clarinho, duplico novamente, rodo mais um pouquinho, coloco outra cor, azul. Aí a cor pode ficar a gosto de vocês, não precisa ser exatamente a minha. E mais um, vou rodar, dupliquei mais uma vez, uma quarta vez e coloquei aqui, vou colocar já vermelho e tal, amarelo. Um amarelo mais clarinho, beleza? Então eu tenho aqui 4 elementos visuais que vão se movimentar à medida que eu mexer nos valores aqui. Aqui no centro a gente vai precisar fazer o quê? Colocar o valor de caloria, nosso banco de caloria. Eu vou estipular um valor qualquer aqui, sei lá, 250 calorias, para ele poder trocar à medida que eu mudar os valores lá embaixo. Lembrando que isso aqui é só uma simulação, tá? Bom, e aqui embaixo eu vou fazer um drag, né, uma barra de drag, onde eu posso arrastar. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é pegar a ferramenta de desenho retângulo, vou desenhar um retângulo aqui embaixo, mais fininho possível, vou tirar as bordas, que eu não preciso dessas bordas feias, tirar as bordas, então do tamanho daqui do botão, e vou arredondar aqui, ó, os contornos, os cantos ali, vou até diminuir mais, para não ficar tão chamativo. Vou colocar aqui embaixo, fiz aqui a borda, tá? Fiz aqui a barra, né? É uma barra onde vou arrastar um objeto em cima. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou duplicar essa barra e vou levar ela até a outra ponta. Já vou entender por quê. Por que eu vou duplicar essa barra? Porque eu vou colocar aqui a cor vermelha. Então, à medida que eu clicar nessa barra e arrastar para a direita, ele vai alterando os valores que eu vou colocar, que eu vou mudar lá nas calorias, tá? Muito bem, deixa eu ver aqui, deixa eu descer um pouquinho mais. Agora eu vou pegar a ferramenta desenho elipse, vou fazer uma elipse. Vou seguir a identidade visual que a gente já está trabalhando, o verde, e tirar aqui a borda. Vou até diminuir um pouquinho mais, está muito grande, para a gente poder trabalhar. Aliás, eu vou fazer o contrário, vou fazer a barra verde e o botão vermelho. Tá? Muito bem. Então qual é a ideia? Então à medida que eu clicar aqui, ele vai alterar os valores aqui do banco e isso aqui vai girar, tá? Inclusive, vamos lá. Vou colocar aqui um texto. Perda de calorias. Vou diminuir um pouquinho a fonte, está muito grande. E aqui do outro lado eu vou colocar quantas calorias eu quero. Calma. Tá? Muito bem. Agora começa um outro processo, né? A gente vai definir aqui os valores que eu vou alterar. Então eu vou colocar aqui, ó. Lá tem 250, eu quero 150 no início, só para a gente poder começar a trabalhar. 150 calorias, tá? Ok. Primeira tela está pronta. A outra tela a gente vai fazer exatamente igual a essa, mas a gente não vai repetir todo o processo, a gente já tem tudo pronto. O que a gente precisa fazer depois é criar a interação, né? Onde ele clica para ele poder movimentar esse gráfico. Então, eu vou chamar isso aqui de tela de calorias. Eu vou duplicá-la agora. Ctrl D, dupliquei a tela.
e aqui agora a gente vai começar a mudar algumas coisas. Muito bem. O que vai acontecer aqui? Quando eu movimentar essa barra, esse gráfico vai ter que girar. Então eu já vou aproveitar que ele já está pronto, eu vou apenas girá-lo aqui, os elementos, de forma a visualmente ficar mais interessante. Olha lá. Diminuiu, até pode ser um pouquinho mais, que acho que visualmente fica mais, esteticamente fica mais legal. Tá? E aqui eu vou movimentar esse botãozinho para a direita, vou aumentar aqui o tamanho da barra, vou ficar aqui embaixo do botão, né? Só mudar os textos aqui, que senão eu esqueço, depois fica para trás. Sair. Beleza. E as calorias que eu quero aqui, eu vou colocar 250. Então ele vai simular os valores aqui da perda de calorias. Tá bom? Muito bem. Olha só. Bom, agora vamos para a tela de protótipo. A gente tem que fazer isso aqui funcionar de fato, né? Então eu vou clicar aqui em Prototype. No meu está em inglês, de vocês deve estar em português. Prototype. Como é que eu faço para acessar essa tela? Essa tela só vai ser disponível para o usuário quando ele estiver dentro do aplicativo, quando ele estiver com o aplicativo já funcionando. Significa que, para ele poder entrar no aplicativo, ele já tem que ter se logado. Então, mesmo que eu clique neste menu aqui, ele não funcionaria. Então, vamos deixar para criar a interação do acesso a esse menu junto às outras telas, quando a gente criar a tela de menus que eu vou criar no próximo encontro. Então, vou aproveitar aqui, ó, vou criar o seguinte, ó, clicando nesse botão, né? Selecionando esse botão, se eu clicar nele e arrastar, ele vem para essa tela de cá. Então eu vou clicar na setinha azul, arrastar para a tela de cá, ele já está funcionando. Que tipo de interação que eu quero? Eu vou colocar drag, que é arrastar. O que ele vai fazer? Uma autoanimação, tá? E qual a atenuação? Easy in, easy out, só. E se eu arrastar para a direita, para a esquerda, né? A mesma coisa. Então eu clico na setinha azul e volto para a tela anterior, certo? Se eu clicar em sair, ele teria que voltar para a tela de menu. A gente não tem a tela de menu ainda pronta, então não vai ter problema. Pode deixar sem interação os botões de sair. Tanto os botões de sair quanto os botões de menu. A gente vai fazer isso no próximo encontro. Então, vamos ver se funcionou tudo que a gente fez aqui. Clicar lá em play, ele carregou aqui para mim. Opa, apareceu lá o dedinho, cliquei nele, ó, o gráfico muda e os valores também alteram, né? O de baixo alterou. O que faltou fazer aqui em cima foi alterar os valores. Vou colocar aqui 150 para ser igual ao primeiro, né? Fica visualmente parecido. Play de novo. Ó, cliquei lá, ele mudou o valor, 250, 150. 150, 200, ó. Então o gráfico funcionou do jeito que eu precisava. Assim que a gente criar as telas de interação, significa que a gente vai poder clicar em sair e voltar para a tela de menu ou outra tela que a gente definir. O que é bacana nisso aqui? A gente pode ir criando as telas, né? Mesmo não tendo a definição de para onde vão a cada uma das telas, a gente pode ir criando, já criando as interações, deixando tudo pronto. À medida que a gente for incluindo as demais telas, é só ir criando as interações posteriormente. Então significa que a gente não precisa criar todo o aplicativo, todo o exercício precisa criar todas as telas esperando ter tudo pronto para só então criar as interações. Então a gente pode ir criando as interações, já construindo essas interações, de modo que o aplicativo possa ir tomando forma, né, aparecendo aí, já funcionando, porque, lembrando, né, o Adobe XD, você pode criar um projeto ligado com outros profissionais. Então, à medida que você desenvolve uma das telas ou um grupo de telas, outro profissional está incumbido de desenvolver outras coisas. Tá? Se você chegou até o final desse exercício, dessa forma, eu já me dou por satisfeito. Mas se você quiser continuar, a gente pode melhorar ainda mais esse exercício para que você possa evoluir um pouco mais na forma de construir os valores, né, de construir a interação o mais real possível. Tá?
Então fica aí, não vai embora, que eu vou mostrar uma função bacana para a gente poder simular ainda mais, com mais fidelidade, a troca de números à medida que eu mexo na minha barrinha lá de perda de caloria, ok? Bom, dando continuidade, se você chegou até aqui é que você quer aprender um pouco mais. Eu vou duplicar essa tela aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou deixar numa outra área afastada, tá? Vou tirar essa interação dela, não vai precisar. Vou deixar aqui do lado. E como é que a gente vai fazer? Né? Eu quero, à medida que o usuário mexer nesta barra, esses números se alterem. Então, qual é a dica aqui? Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou ter que escrever isso separadamente. Então, o 150, vamos voltar aqui o 150, ele vai servir como base só para a gente poder posicionar os números, tá? Eu vou escrever novamente, só que agora separado. Como? Vou escrever um 1. Vou duplicar aqui, ó, o 5. Vou duplicar novamente e o 0. Ok? Só vou alinhar novamente aqui para ficar tudo alinhadinho. Bom, agora eu já posso dispensar esse aqui. Bom, eu tinha ensinado a vocês a fazer o seguinte. A ferramenta de desenho, né, de repetição de grade, ela vai ajudar a gente a fazer isso. Eu vou criar aqui os algarismos, então à medida que eu mexer nessa barra, eles vão trocando, né, automaticamente aí. Então eu vou criar a repetição de grade e a gente vai repetir aqui, ó, a grade até mais ou menos 2. Criar 3 aqui. Não, 2. 2 tá bom. Tá bom? Vou diminuir a distância, vou ficar o mais próximo possível. Vai ficar um pouco estranho inicialmente. 2. Beleza? Ungroup. Então agora eles são independentes. Ó, já são números independentes. Ó. Ok? A mesma coisa eu vou fazer com o 5. Repeat grid. Eu vou dobrar aqui os valores. E vou diminuir a distância. Vamos lá ver se visualmente ficou próximo. Aqui, ó, na mesma posição. Ungroup. E agora eu vou ter que trocar. 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Vou precisar criar mais. Não vai ter jeito. Repeat grid de novo. 2, 3, 4 e 5 aqui. Ungroup. 3, 4, 5. E a mesma coisa com o último lá, ó, com 0. Repeat grid. Pronto. Por que eu não posso trocar enquanto está com o grid aqui selecionado, né? Até posso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 já está. 1, 2, 3. Vamos deixar aqui isso por enquanto assim, ok? Beleza?
Muito bem. Próximo passo é o seguinte, ó, a gente precisa criar uma máscara aqui, ó, que a gente vai esconder esses valores, tá? Eles não podem ficar visíveis, para que eles não apareçam nessa sequência aqui, ok? Depois que a gente construiu todos os números, né? Já fiz todas as colunas com os números, estão aqui escondidinhos. O que eu vou fazer? Lembra que a gente tinha feito essas colunas separadamente. Então eu vou selecionar todos esses números, né? Lembrando que estou selecionando aqui, inclusive estou selecionando elementos que não precisam ser selecionados. Vou apertar o Shift de selecionar a barrinha, o botão de sair. Tá? Se quiser até arrastar para fora todos esses elementos para trabalhar com mais segurança, vou selecionar todo mundo e agrupá-los, Ctrl G. Tá? Vou trazer ele de volta aqui para o espaço que ele vai ocupar. Vou deixar ele aqui alinhadinho, bonitinho. Beleza? Vou descer aqui um pouquinho que está fora de alinhamento. Aí, está alinhado agora na parte de baixo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso esconder os demais números. Eles não podem aparecer, correto? Então eu vou pegar aqui, ferramenta de desenho, retângulo. Vou criar um retângulo aqui sobre o número que vai ficar visível, somente sobre ele. Lembrando que como eles estão agrupados, então eles vão sumir à medida que eu aplicar a máscara. Esse retângulo vai servir para eu aplicar uma máscara aqui em cima, tá? Então eu vou selecionar agora o retângulo, apertando o Shift, o grupo de números, botão direito do mouse, Mask with that shape. Então criei uma máscara que está aqui, ó, visível. Somente o 150 está visível. Bom, já fiz a alteração aqui, poderia fazer a mesma coisa com esse aqui. Tá? Para ganhar um pouco de tempo, né, e não estender muito mais a aula, já estamos 30 minutos aí. Eu vou duplicar a tela, ok? Dupliquei a tela aqui, agora a gente vai simular o funcionamento desse número rodando. Então vamos lá. Eu vou, primeiro, vamos criar as interações aqui, ok? Vamos criar aqui, ó. Eu arrastando esse botão para a direita, ele vai aumentar os números, e arrastando o botão para a esquerda, ele vai diminuir os números, ele vai se movimentar, né? Drag. Beleza? Vamos aqui fazer de novo, né, a mudança de posicionamento dos gráficos para visualmente parecer que as coisas se alteraram, tá? Eu vou fazer somente o de baixo e aí vocês podem testar depois, fazer esse número central para ver como é que funciona ele, a interação. Opa, saiu do lugar. Ele criando a interação aí visual, ok? Vamos lá agora, vamos aqui para baixo, porque eu preciso agora fazer o quê? Mudar os números de lugar, certo? Então, quando eu arrastar a barrinha para a direita, ele vai se movimentar e vai aumentar. Tem que também aumentar aqui a faixinha, opa, para ele poder parecer que se movimentou. Lembrando que é uma animação. Para os números mudarem, então eu dou um duplo clique aqui dentro da área. Eles estão editáveis agora, estão vendo? Estão editáveis, agora eu vou selecionar somente os dois aqui primeiro, ó, 2 cliques novamente. Opa, saiu aqui um número, deve ter mudado na hora que eu estava mexendo, deve ter saído do lugar. Agora sim. 2 cliques, mais um clique, agora é só mudo de posição, ó. E aqui é a mesma coisa. Tem que tomar cuidado para não selecionar. Agora eu seleciono os demais. Ah, Bruno, não é mais fácil ter deixado 5 lá? Sim, mas ele não simula o movimento do número rodando, né? A ideia é simular esse movimento acontecendo aqui, ó. Então agora é só cuidado para ele não sair do lugar, não. Arrastei até lá em cima, 250, pronto. E o último bloco também é a mesma coisa, né? A gente vai mudar o negócio de lugar. Aí, beleza? Vamos ver se funcionou de fato? Ficou fora, tá vendo? Então, como ele está dentro da máscara, ele não vai conseguir ser visualizado. Eu vou simular aqui essa telinha para ver se tudo funcionou a contento. Play na máquina. Opa, funcionou. Ficou um número lá perdido. Tá? Eu precisaria fazer com um pouco mais de cuidado, né? Rodei, ele rodou o algarismo, está rodando os algarismos até completar o 250, que é o que a gente gostaria que ele fizesse.
tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de mudar ali. Então, precisando fazer um ajuste aqui, mas acho que deu para entender como é que funciona, então ele muda aqui o valor. Ó. Clicou nele e vai arrastando. Essa também é uma outra opção, tá? Então, se você fez tanto este, né, que só mudou visualmente, quanto esse que mudou os algarismos, os dois têm o mesmo princípio de criação, tá? O importante é que, guardando esse aprendizado, você pode criar inúmeras interações para exemplificar para o seu cliente, para o seu chefe, né, de repente, de coisas bacanas que vocês podem desenvolver a partir de agora com Adobe XD. Então, se você curtiu, né, se você gostou dessa aula, se você curtiu essa aula e aprendeu um pouco mais, espero que você possa compartilhar com um amigo, se você achar interessante. Continue desenvolvendo seu aprendizado, treinando sozinhos, é óbvio. Isso também ajuda bastante. Se inscreve aqui, né, dá um like para a gente continuar produzindo. Isso aqui é um material que eu estou desenvolvendo para as aulas, mas eu acho que pode servir para muitas outras pessoas. Dá um like, compartilha aqui. Se inscreve no meu canal, não tem muita coisa interessante, mas ele está desenvolvendo coisas aí para vocês poderem aprender. E na próxima semana a gente volta com mais um tutorial para vocês continuarem aprendendo a desenvolver coisas bacanas no Adobe XD, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana.